bebê nasceu e não chorou. Os batimentos zeraram. A cor da pele era de quem já havia partido. O médico olhou para mim e balançou a cabeça. Tudo parou, até o ar. Mas naquele silêncio, algo aconteceu. Um sussurro, tão claro quanto impossível, tocou meu ouvido. Ainda não é hora. E foi então que ele respirou. Eu ouvi, eu vi, eu senti. O impossível aconteceu bem ali, nas minhas mãos. E até hoje não existe explicação médica. Só sei que depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Meu nome é Aya Nakamura. Filha de imigrantes japoneses, cresci num lar onde o silêncio era respeito e a dor era enfrentada em silêncio também. Na minha casa, fé não era discutida, era vivida, entre orações sussurradas, chá quente em dias difíceis e olhos fechados durante as tempestades. Mas o que vou contar aqui foi diferente de tudo que já vivi, porque naquele plantão, naquela sala de parto, eu testemunhei algo que nem os livros de medicina, nem as crenças da minha família foram capazes de explicar. Era uma madrugada gelada no Hospital São Vicente, interior de São Paulo. Plantão tranquilo, como dizem, mas todo enfermeiro sabe que essa calmaria nunca dura. Por volta das 3:30 da manhã, recebi a ligação da maternidade. Uma gestante em trabalho de parto prematuro, apenas 31 semanas. O médico de plantão ainda estava em deslocamento. Corre para a sala 2, Aya. O bebê tá vindo agora. Eu corri, deixei o café pela metade, as luzes frias do hospital me guiando. Quando entrei na sala, a paciente gritava de dor. Era jovem, talvez 20 e poucos anos, assustada, sozinha. As contrações estavam fortíssimas e eu entendi só de olhar. A criança estava prestes a nascer, mas não estava tudo certo. Preparei os materiais com mãos treinadas e coração em alerta. O obstetra chegou 5 minutos depois, já colocando as luvas no caminho. Houve pressa, pressão. A bolsa havia rompido. A cabeça do bebê já surgia, mas não havia sinal de movimento. Então, o parto aconteceu. O bebê nasceu e veio direto para as minhas mãos, macio, pequeno e completamente imóvel. Pele arroxeada, sem nenhum som, sem nenhum sinal. O médico confirmou: parada cardiorrespiratória, neonatal, iniciar protocolo. Iniciei manobras, massagem, aspiração, oxigênio, nada. Silêncio absoluto. Como se a sala tivesse sido engolida por algo maior. Só o som do meu coração, batendo forte, e do relógio na parede. 03:47. Foram 3 minutos, longos como a eternidade. E nesse instante, quando já nos entreolhávamos com aquele olhar silencioso de luto antecipado, eu ouvi. Sim, eu ouvi. Uma voz, baixa, clara, ao lado do meu ouvido esquerdo. Ainda não é hora. Eu me arrepiei inteira. Meus braços pararam por um segundo. Meus olhos procuraram por alguém, mas não havia ninguém ali. O médico olhou para mim preocupado. Aya, tá tudo bem? Voltei a massagear, mais forte, mais presente. E foi então que senti algo quente nas minhas mãos. Um sopro, um estremecer. E o bebê chorou. Alto, forte, vivo. Por um segundo, ninguém se mexeu. O tempo parou. O médico arregalou os olhos. Como isso é possível? Eu apenas abracei aquele corpinho que agora respirava, com esforço, mas respirava. E soube, com uma certeza que não vem da lógica, que algo havia acontecido ali. Não era só reanimação, não era só técnica. Foi como se alguém, alguma coisa, tivesse dito: continue, ele ainda tem caminho. O bebê foi levado para a UTI neonatal. Estabilizado, sobreviveu.
e dias depois começou a sorrir. Sim, sorrir. A mãe me chamou de anjo, mas eu não me sentia anjo, eu me sentia observada. Como se algo invisível estivesse ali naquela noite, olhando por nós, guiando, protegendo, dizendo, ainda não. E foi a partir desse dia que minha vida nunca mais foi a mesma. Porque esse bebê não era só mais um nascimento, era um milagre, um lembrete, de que a vida às vezes insiste, mesmo quando a ciência desiste. Nos dias seguintes comecei a ter sonhos, com vozes, com lugares onde nunca estive, mas que reconhecia, com um sussurro recorrente. Você ouviu, agora conte. E é por isso que eu tô aqui, para contar, porque eu ouvi e nunca mais esqueci. Depois daquela madrugada, nada mais foi igual. Voltei para casa com o corpo exausto, mas a mente desperta. Algo em mim tinha mudado. E não era apenas o impacto do milagre, porque sim, eu sabia que havia presenciado algo fora do comum. Era como se aquela voz, aquele sussurro, tivesse aberto uma porta dentro de mim. E o mais inquietante é que eu sabia que não fui a única a ouvir. O médico evitava falar sobre aquilo, mas toda vez que me encontrava pelos corredores desviava o olhar. E um dia, semanas depois, ele simplesmente pediu transferência para outro hospital. A criança sobreviveu. Ficou na UTI neonatal por 17 dias, nenhuma sequela, nenhuma anomalia. A pediatra dizia que era um caso fora da curva e todos comemoraram. Mas a mãe me olhava com uma expressão que me dava calafrios, não de medo, mas de reconhecimento. Um dia, quando fui visitar o bebê no quarto, ela me chamou num canto e disse: Eu sei que você não vai rir de mim, enfermeira Aya. Posso te contar uma coisa? Assenti. Ela segurou minha mão. Estava tremendo. Enquanto você reanimava ele, eu vi alguém lá no alto da sala. Uma mulher, vestida de branco, mas não era médica. Ela tinha uma luz em volta. Ela olhava para você, não para mim, como se soubesse que você é quem precisava de força. Pausou, respirou fundo e completou. E eu ouvi também, antes do choro. Alguém disse: ainda não é hora. Arrepios me subiram pela espinha. Eu não tinha contado a ninguém sobre aquela frase, a ninguém. Mas ali estava ela, dizendo exatamente o que eu ouvi. Voltei para casa em silêncio e sonhei. Sonhei com a mesma sala de parto, mas diferente, mais antiga, como se o tempo tivesse voltado. As paredes eram de madeira, havia lamparinas. E uma mulher, de olhos puxados como os meus, cabelos presos com uma fita vermelha. Ela dizia palavras que eu não entendia, mas sentia. E de repente, me olhava direto nos olhos e dizia, em português claro: não é a primeira vez, e não será a última. Acordei assustada, mas não com medo, com uma estranha sensação de que havia algo que eu precisava lembrar, algo que não era apenas meu. Comecei a pesquisar. Quis entender se outras enfermeiras tinham relatado experiências assim, vozes, visões, presságios. Encontrei dezenas de relatos, a maioria enterrados em fóruns antigos, arquivos médicos não oficiais, cartas esquecidas. Uma, em especial, me marcou. Era de uma enfermeira filipina chamada Lisa Takahashi, que serviu durante a Guerra do Pacífico. Ela dizia ter ouvido vozes nos abrigos antibombas, que sempre sussurravam direções. Vire à esquerda, não entre, espere 3 segundos. E que, ao obedecer, sobreviveu a todos os ataques. Em seu diário, ela escreveu: algumas de nós são ouvidas por algo que ainda não entendemos, mas que nos quer vivas, atentas, abertas. Senti que aquilo era para mim. Na semana seguinte voltei ao trabalho.
Tudo parecia normal, mas não estava. Certa noite, fui chamada para acompanhar um paciente terminal, homem de 89 anos, AVC extenso, já sem resposta neurológica. A filha estava sentada ao lado dele, em silêncio, chorando baixinho. Fiquei ali, respeitando o momento. E então, o impossível. O monitor cardíaco disparou por um segundo. Não foi uma arritmia comum. Foi um pico, forte, nítido. E nesse mesmo instante, o paciente, que estava em coma há dias, abriu os olhos, olhou direto para mim e sussurrou: "A mulher de branco, ela te acompanha." Eu gelei. Ele fechou os olhos, morreu 40 segundos depois. A filha chorava, mas eu tremia. Como ele sabia? Quem era essa mulher de branco? Seria a mesma que a mãe do bebê viu? A mesma dos meus sonhos? Voltei para casa decidida a investigar mais. Comecei a vasculhar documentos antigos da minha família. Encontrei fotos da minha bisavó, que foi parteira no Japão antes de emigrar. Uma em especial me chamou a atenção. Ela com uma fita vermelha nos cabelos. A mesma fita do meu sonho. No verso da foto, uma frase escrita em caligrafia japonesa: Tsuzukeru monoe. Traduzido: para aquela que continuará. Eu chorei. Chorei porque entendi. Eu não estava apenas vivendo uma profissão. Eu estava vivendo uma missão. A missão de mulheres antes de mim, que ouviram vozes, que seguiram intuições, que salvaram vidas não com ciência apenas, mas com presença. As semanas seguintes trouxeram ainda mais sinais. Pacientes em delírio que me chamavam pelo nome, antes mesmo de serem apresentados. Relógios parando sempre às 3h47, o horário em que o bebê respirou. Objetos do hospital movidos de lugar. E uma vez, no espelho da sala de descanso, vi um reflexo que não era o meu. Era dela, a mulher de branco, com os olhos cheios de compaixão, como se dissesse: continue. Contei parte disso para uma psicóloga amiga. Ela me ouviu em silêncio e disse algo que me marcou. Talvez você não esteja ficando sensível demais. Talvez você esteja ficando aberta. E foi aí que entendi. Desde aquela noite, a vida começou a me testar, a me revelar coisas e me transformar. Não era sobre milagres fáceis, era sobre responsabilidade, sobre escutar o que está além do som, sobre sentir o que não pode ser medido com o estetoscópio. Hoje, toda vez que entro numa sala de parto, respiro fundo e escuto. Às vezes é só silêncio, mas em outras eu ouço e sigo, mesmo sem entender. Porque sei que não tô sozinha. Sei que muitas antes de mim já ouviram também. E sei que minha missão é mais do que técnica. É alma. Eu nunca mais fui a mesma. Depois daquela noite, depois daquela criança que respirou mesmo sem batimentos, depois daquele sussurro que veio do nada, ou talvez do tudo, entendi que existem momentos em que a ciência se curva diante do inexplicável. E não é porque a ciência falhou, é porque ela termina onde a alma começa. Durante muito tempo questionei minha sanidade. Será que eu ouvi mesmo aquela voz? Será que aquele bebê realmente voltou por um milagre? Será que a mulher de branco não era só minha mente tentando dar sentido ao caos? Mas o que é a verdade, se não aquilo que continua aparecendo, mesmo que tentemos negar? As visões não cessaram. Os sussurros continuam, não todos os dias, mas quando mais preciso. Os sinais aparecem quando me distraio. E os pacientes, às vezes, me olham como se
reconhecessem algo que nem eu entendo. Talvez o que eu esteja vivendo não seja uma exceção. Talvez seja apenas aquilo que sempre esteve ali, esperando que alguém tivesse coragem de olhar. Hoje não quero convencer ninguém de nada. Não espero que acreditem em mim. Só quero contar o que vivi, porque sei que em algum lugar alguém está passando pelo mesmo e achando que está sozinho. Não tá. Há mais entre bisturis e batas brancas do que parece. Há histórias que atravessam gerações, memórias que não são só nossas, presenças que caminham conosco, silenciosas, mas reais. Há mãos invisíveis que seguram as nossas nos momentos em que achamos que tudo acabou. E há missões que não escolhem lógica, escolhem coração. Se você já sentiu que tinha que estar num lugar sem saber por quê, se já ouviu algo que ninguém mais ouviu, se já sentiu uma presença quando estava sozinho, então você entende. A vida é mais do que vemos, mais do que explicamos. É o intervalo entre o que já fomos e o que ainda seremos. E talvez aquele bebê que respirou sozinho, mesmo depois do silêncio, fosse só um lembrete de que enquanto houver alguém disposto a ouvir, nada está perdido. Nem mesmo a fé, nem mesmo o tempo, nem mesmo nós. Porque às vezes é no som mais sutil, o som que ninguém ouve, que encontramos as respostas que procuramos a vida inteira. E talvez a mulher de branco que me acompanha até hoje seja só uma parte de mim que sempre soube o caminho e que agora finalmente eu tive coragem de seguir. E agora eu quero te perguntar: você já passou por uma situação que a lógica não conseguiu explicar? Alguma vez já sentiu que algo invisível te protegeu, te avisou ou te salvou? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos com carinho. Sua história pode ajudar outras pessoas que ainda estão em silêncio. E se você acredita que existem coisas que a ciência ainda não alcançou, mas que o coração sente, então se inscreva agora no canal Relatos da Enfermaria. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir. E nos vemos no próximo relato, porque aqui, histórias como a sua também têm voz.